Amado irmão, querida irmã, nesta manhã de sábado, Deus nos convida a ouvir Tua palavra. E hoje a primeira leitura fala de sabedoria e o Evangelho fala de autoridade. Duas palavras que precisam estar aliadas em nossa vida. Porque de tal modo o homem e a mulher trazem consigo a inteligência. Existem pessoas muito inteligentes nesse mundo, porém há aqui uma realidade. Quando a inteligência ela não é aliada à vontade de Deus, ela fica no plano meramente natural. Temos pessoas muito inteligentes que inclusive maquinam a maldade, pessoas muito inteligentes, com planos maquiavélicos. Agora, a inteligência, quando aliada à vontade de Deus, ela adquire uma força tremenda. É preciso pedir a sabedoria, porque cá entre nós não sabemos, muitas vezes quando saímos para algum lugar ou quando iniciamos o nosso dia, nós não sabemos o que vai dar certo, o que vai dar errado, e quais palavras devemos utilizar quando encontrarmos pessoas maldosas que vêm em nossa direção. Senhor, dai-me a sabedoria de Salomão, sabedoria que sabe, diante dos desafios da vida, sabe como lidar. E hoje, se olhamos para a primeira leitura, encontramos aí o autor do livro do Eclesiástico, dizendo justamente isto: na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Às vezes pode parecer algo simples, mas Senhor, nesse dia, dai-me a sabedoria que desconcerta as pessoas maldosas desse mundo. E o autor coloca em tom de uma descrição, dizendo: diante do santuário eu suplicava por ela, e até o fim vou procurá-la. Meu coração nela colocou sua alegria, meu pé andou no caminho reto. O versículo 22 vai dizer aqui esta palavra: encontrei nela para mim grande instrução, e por meio dela fiz grandes progressos. Às vezes a gente pode se perguntar, né, mas por que eu não faço progresso na vida? E aí a palavra que coloca e que cabe a nós hoje, essa primeira leitura é esta: você tem se deixado guiar pela sabedoria divina, ou você tem acreditado muito mais nas suas verdades, nos seus pensamentos? Inclusive o salmista vai rezar, não esse salmo de hoje, mas dizendo que Deus sabe o que pensam os homens, pois um nada é o seu pensamento. Nós precisamos sim reconhecer a nossa miséria diante desse Deus grandioso, diante desse Deus imenso, que não conseguimos mensurar a sua profundidade, a altura ou largura, mas o Deus que abarca tudo e a todos. É a sabedoria divina que nos conduz. Por isso, Senhor, assim como este autor do livro do Eclesiástico, pedimos também: dai-nos sabedoria. Não sabemos, Senhor, nem como rezar, nem pedir como convém. Dai-nos sabedoria. Sabedoria de como governar bem a casa, sabedoria de como lidar com os problemas no trabalho, sabedoria para as pequenas coisas da vida. Primeira palavra colocada, e o padre disse bem no início da homilia, a primeira palavra é sabedoria. A segunda palavra a ser trabalhada hoje é a palavra autoridade. É fato que todos nós trazemos conosco uma força muito grande. Mas esta força, se não é aliada também à vontade de Deus, ela não se torna autoridade. A autoridade, ela exerce sobre nós uma força tremenda. Inclusive Jesus, quando ele agia e falava, as pessoas ficaram estupefatas, né? Hoje nós lemos aqui um trecho do Evangelho de Marcos, que não diz o que disse em outro momento, que as pessoas diziam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Com que autoridade este homem faz essas coisas? Só porque hoje nós encontramos um episódio em que os doutores da lei, os escribas, sumos sacerdotes, eles não estão aqui para admirar esta autoridade vinda de Deus, vinda de Jesus Cristo, mas estão justamente para questioná-la.
porque eles não estavam com o coração aberto para acolher esta autoridade de Deus. Lembramos que ontem no Evangelho, Jesus, ele percebia aquilo de errado que estava acontecendo no templo, derrubando a mesa dos cambistas, e com aquela palavra, não façais da casa do meu pai um covil de ladrões. A minha casa é casa de oração. O zelo pela vossa casa me devora. É claro, aqueles sumos sacerdotes ficaram então indignados com Jesus, e a pergunta que começa o evangelho hoje vem na continuidade daquele evangelho de ontem. Com que autoridade fazes essas coisas? Traduzindo em grosso modo, é como se eles pudessem dizer: quem te deu ordem para fazer isso? Jesus não precisava responder, Jesus não precisava ser grosso com eles, mas Jesus aqui, a palavra sabedoria cabe bem em Jesus, porque ele aliava em si não só a autoridade, mas também a sabedoria de um modo extraordinário. E Jesus, com grande maestria, responde com outra pergunta, colocando aí a pergunta: peraí, o batismo de João, se vocês me responderem uma pergunta, eu te respondo com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? E aí eles diziam: se nós respondemos que é dos homens, a multidão vai brigar com a gente. Se nós respondemos que era de Deus, e Jesus vai então nos questionar: por que vocês não aceitaram o batismo de João então? E aí eles tentando dar uma de João sem braço, tentando enganar Jesus, a dizer: não sabemos. No fundo, eles sabiam. Não sabemos? Também eu não te digo com que autoridade eu faço essas coisas. Gente, muitas vezes nós precisamos ter essa perspicácia de Jesus. Nem tudo nós precisamos responder. Nem tudo que as pessoas nos perguntam é porque elas realmente estão interessadas em saber, mas no fundo é para colocar ali uma emboscada. Precisamos, assim como a palavra mesma diz, sede simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Contra o mal a gente não pode brincar. Aqui Jesus não estava competindo com eles para dizer quem que é o mais sábio ou quem é o menos sábio, mas Jesus aqui está para desconstruir as articulações da maldade. Então hoje eu e você temos muito que aprender da palavra. Primeira palavra, sabedoria. A segunda palavra, autoridade. E uma palavra dita com autoridade na sua vida, ela tem o poder de se cumprir, e tem mesmo. Por isso hoje, Senhor, eu te peço, vem sobre nós nesta manhã de sábado, dá-nos a sabedoria. Sabedoria tão própria de Ti e também dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Mas também, Senhor, dá-nos sabedoria, porque às vezes não temos, melhor dizendo, não temos esta autoridade que o Senhor nos traz. Revela em nós, Senhor, a Tua sabedoria, dá-nos a autoridade necessária para caminhar na Tua presença. Por isso te louvamos e te bendizemos com a presença de Maria nesta manhã de sábado. Assim seja. Amém.